Fala galera, tudo bom com vocês? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Pedro Henrique Almeida, sou eu mesmo, dono e proprietário desse modestíssimo espaço. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas. Hoje eu estou fazendo aqui um vídeo que eu queria fazer desde muito tempo já, que é comentando a minha redação do Enem 2021. Eu tirei 900 nessa primeira e única redação do Enem que fiz, tá? Já entrei na universidade, eu sou estudante de letras da Univas, aqui no sul de Minas Gerais, e hoje eu gravo aqui com vocês esse vídeo, né, tão esperado por mim. Espero que você seja útil esse vídeo, tá? Vou comentar aí detalhadamente alguns pontos que decidi marcar, ok? Espero que vocês gostem. Então, pessoal, aqui tá a redação que eu fiz do Enem 2021. Eu estava prometendo esse vídeo faz tempo e agora que eu consegui começar a fazê-lo, tá? Bom, como muitos de vocês já sabem, o tema da redação do Enem 2021 foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Eu estou com o caderno de questões aqui, tá? E no meio dessa folha tem a postagem, a folha, as instruções para redação. Eu vou deixá-lo aqui comigo, esse caderno, porque ele vai ser importante para a gente começar a fazer. Eu tirei 900 nessa redação, como vocês podem ver aí no título, né, desse vídeo. E agora eu vou comentar com vocês passo a passo de como eu fiz. Eu vou comentar também de alguns erros que cometi e espero que vocês não os cometam também, porque, né, para o vosso bem mesmo. Bom, como vocês estão vendo aí, a minha redação chegou a ter 29 linhas, né? A última linha foi só uma palavra, né? E eu comecei assim, eu já comecei fazendo uma alusão, né? Colocando um repertório logo na introdução, e comecei da seguinte forma. Vamos começar a ler agora, eu vou ler convosco e aí a gente vai comentando junto, tá bom? A atual Constituição brasileira, promulgada em 1988, garante o direito à cidadania a todos os habitantes nascidos do país, sem exclusão de quaisquer indivíduos. No entanto, esse simples direito, de ser reconhecido oficialmente pelo Estado como um cidadão, não vem sendo completamente respeitado no Brasil. Conforme dados do IBGE de 2015, mais de 2 milhões de pessoas não possuem registro de nascimento em todo o território nacional. Desse modo, torna-se premente ampliar a garantia de acesso à cidadania no Brasil. Bom, aqui tem duas questões que eu gostaria de comentar, que é o seguinte. Primeiro, eu já coloquei um repertório que foi a Constituição, e não precisa ser especialista na Constituição para saber que a Constituição ela garante o direito, né, à cidadania a todos os natos, né, todos os povos natos aqui do Brasil, né, nativos daqui do nosso país, né? E aqui, né, Constituição, com letra maiúscula, né, 2 vírgulas aqui, né, para separar esse promulgada em 1988. E até agora eu não consegui ver nenhum erro de português aqui, tá? Se vocês conseguiram ver algum,
comentem aí embaixo que eu vou gostar bastante de saber, tá? E aqui, conectivo, né, esse no entanto, né, para fazer uma contraposição entre o que já foi dito e o que ainda vai ser dito, né? É importante, né, esses conectivos no meio dos parágrafos. E aqui, esse simples direito de ser reconhecido oficialmente pelo Estado, né, Estado com letra maiúscula, né, porque é a instituição estatal, né, tipo, é o Brasil como um todo, né, o poder estatal, né, do Brasil inteiro, como um cidadão, não vem sendo completamente respeitado no Brasil. Agora que vem o outro repertório. Esse repertório eu peguei do texto motivador e vocês vão ver que ele tem relação com um dos textos motivadores. Conforme dados do IBGE de 2015, mais de 2 milhões de pessoas não possuem registro de nascimento em todo o território nacional. Onde é que eu tirei esse 2 milhões de pessoas? No texto 2, no texto motivador 2, vocês conseguem ver que eu vou lê-lo aqui com vocês, tá? Para vocês verem que realmente eu peguei daqui. Na verdade, foi uma interpretação dos dados que eu fiz. Por quê? Olhem só, texto número 2, lá nos textos motivadores. A lei número 9.534, de 1997, tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se aplica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro, por exemplo. Aqui, pessoal, tem um mapa onde é mostrado para nós o número estimado de quantas pessoas que não possuem registro de nascimento. Então, aqui tem Sudeste, 1.150.000, mais ou menos. Sul, quase 400 mil. Centro-Oeste, em torno aí de 245 mil. Nordeste, um pouco mais de 800 mil. E Norte, em torno aí de 320 mil pessoas. Isso aqui é tudo estimativa. Eu simplesmente somei esses números e deu aí, né, em torno de 2 milhões de pessoas. Como, né, você pode pegar dados, né, não é proibido você pegar dados dos textos motivadores. O que você não pode fazer é copiar ou parafrasear algum trecho dos textos motivadores, né? Porque aí seria como se fosse uma espécie de plágio, assim, né? Digamos. Eu perco toda hora aqui, gente. Desculpa. Aqui. Eu vou deixá-lo aqui aberto, tá? Para vocês. Então, aqui, pessoal, eu coloquei dois repertórios, né? O primeiro da Constituição e depois esses dados do IBGE, né? De 2015. Né? Tudo isso está nos textos motivadores, né? Vocês podem ver que eu não peguei nada de... Eu não peguei um trecho, né? Eu não peguei um trecho. Copiei o trecho ou parafraseei. Eu não fiz isso. Né? Foi uma interpretação de um texto motivador que fiz e acabei por colocar aí no meu primeiro parágrafo. E aí logo vem a tese. Desse modo, torna-se premente ampliar a garantia de acesso à cidadania no Brasil. Eu sou sempre assim, sabe? Eu sou sempre assim, eu coloco a tese no fim do primeiro parágrafo e eu sou curto e grosso. Eu falo lá na cara, mais ou menos, o que eu penso sobre isso. E aí eu coloquei isso, torna-se premente ampliar a garantia de acesso à cidadania no Brasil, tá? Então, aqui a gente tem o assunto e o tema, né, no primeiro parágrafo, e agora a gente vai para o segundo parágrafo, que aí já começa o parágrafo da argumentação, né? Primeiramente, é importante ressaltar que uma significativa parcela da população brasileira não tem acesso aos locais onde são feitos os registros de nascimento. Sob essa perspectiva,
pessoas residentes em locais distantes de centros urbanos, abandonados pelo poder público, muitas vezes não conseguem se deslocar até um cartório de registro civil para se registrarem e serem reconhecidas oficialmente como cidadãs. Além disso, muitos nascem em condições precárias e sequer possuem documentos que comprovam seu nascimento, o que dificulta a aquisição de registro civil por parte dessas pessoas. É porque muita gente, às vezes, é num lugar mais pobre, num lugar mais remoto, digamos assim, às vezes não nasce com aquela, digamos, a folha amarela do hospital, enfim, né, não se tem ali um documento que prova que a pessoa nasceu no dia tal, hora tal, no local tal. Outras coisas que eu queria ressaltar aqui, mostrar conectivos. Comecei com conectivo, primeiramente, tá? Depois, além disso, mas antes, sob essa perspectiva, tudo isso ajuda na vossa nota, tá? Na nota de vocês. Então, é muito importante vocês usarem e procurarem não repetir conectivos. Se vocês conseguem não repetir conectivos na redação inteira, gente, vocês estão de parabéns. Excelente. Tá? E aqui foi meu primeiro argumento, né? Agora, na linha 15. Em segundo lugar, nota-se uma segregação social no que tange ao registro civil, especialmente se tratando de pessoas negras e pobres, pois são essas as mais afetadas por essa invisibilidade. Nesse sentido, muitos se recusam a registrar essas pessoas justamente em razão de suas raças e condições sociais. Vou ser muito sincero para vocês, eu fiquei um pouco na dúvida quanto a esse argumento, porque, ao meu ver, ele não soou tão válido, tá? Ai, Pedro Henrique, mas racismo existe. Eu sei, gente. É que, sabe quando você não sente seguro que aquilo que você está defendendo tá certo? Então, eu senti isso nesse argumento. E eu vou vos falar de onde que eu tirei esse argumento. Esse argumento, pessoal, eu tirei do texto 1 do texto motivador. Eu me baseei nele para fazer esse argumento. Que é esse aqui, ó. Texto 1 diz o seguinte, vou lê-lo convosco. Toda sexta-feira, o ônibus azul e branco estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja com entra e sai de gente a partir das 9 horas. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo, perguntam, sentam e levantam, perguntam de novo e esperam sem reclamar o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que no Brasil é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida, a certidão de nascimento. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários definem. Zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outras. Todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento, sobre si mesma como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi reconhecida oficialmente pelo Estado. Por causa disso, eu me baseei, né, eu usei esse argumento, né, das pessoas não quererem registrá-las por causa dessas questões. Então, eu acabei por usar esse argumento e fiquei um pouquinho chateado comigo mesmo, porque esse segundo parágrafo da argumentação, ele só teve 4 linhas inteiras e um pedaço, um pouquinho menos da metade, de uma outra linha. Então, eu senti que o meu argumento foi um pouquinho fraco, assim. Mas eu creio que esse não foi um problema, é só um achismo mesmo. Agora a gente vai para o último parágrafo. Antes de falar sobre ele,
Olha só, coloquei conectivo aqui, ó, em segundo lugar. Isso é muito importante, né? Lembrando, pessoal, que a palavra segundamente, ela não é reconhecida pelo Volpe, né? Então, teoricamente, a gente não tem essa palavra não existe. Primeiramente existe, mas depois de primeiramente já não existe mais. Segundamente, terceiramente, quartamente, isso a gente não tem. Então, é bom sempre colocar em segundo lugar ou segundo, né? Mas, enfim. Aí aqui depois outro conectivo nesse sentido, né? Eu não vi nenhum conectivo repetido. Se vocês estão vendo aí algum conectivo repetido, vocês me falam, porque eu não achei, tá? Então vamos lá. A proposta de intervenção minha, outro conectivo. Portanto, né, é sempre bom a gente colocar um conectivo de conclusão, né? Portanto, logo, por conseguinte, enfim. Medidas são necessárias para resolver o impasse. Para tal, cabe ao Ministério da Cidadania. Isso aqui eu achei até um pouquinho. Achei um pouco estranho, assim, depois que eu escrevendo a redação, achei um pouco esquisito. Eu propor isso, mas enfim. Por meio de parcerias com o setor de construção, vão escutando, levar cartórios de registro civil às áreas mais remotas do território brasileiro e conscientizar a sociedade da importância de ter certidão de nascimento e carteira de identidade, a fim de garantir a cidadania a todos os indivíduos do Brasil e minimizar a segregação social existente. Dessa forma, será possível criar uma sociedade mais igualitária no que diz respeito ao acesso à cidadania, condizente com o que prega a Constituição do Brasil. Então, aqui algumas coisas que eu queria destacar. A proposta de intervenção, ela é composta, como vocês já devem saber, por 5 elementos, né? Agente, né? O agente, no caso, é agente junto, né? Que é aquele que age, né? Então, quem que vai agir em prol disso, né? Agente, o que, né? O que vai ser feito, quem, como, para quê e detalhes, né? Então, aqui no caso, a gente tem o agente, que seria o Ministério da Cidadania, modo, parcerias com o setor de construção, né? Então, construção civil, né? Que seria, no caso, o que, né? A parte do o que seria feito? Levar cartórios de registro civil às áreas mais remotas do território brasileiro e conscientizar a sociedade da importância de ter registro de nascimento, carteira de identidade, para quê? Seria a fim de garantir a cidadania a todos os indivíduos do Brasil e também minimizar a segregação social existente. Não sei por que eu falei resistente, é existente, está escrito aqui. E aqui, né, a conclusão, a parte final, né, a parte final da conclusão, digamos assim, não sei se eu posso chamá-lo de detalhes, né? Está escrito aqui: dessa forma, será possível criar uma sociedade mais igualitária no que diz respeito ao acesso à cidadania, condizente com o que prega a Constituição do Brasil. Né, esse final aqui, eu achei até interessante, por quê? Porque eu retomei o que disse lá no primeiro parágrafo sobre a Constituição. Então, eu falei da Constituição tanto no começo quanto no fim da redação. Isso talvez seja importante vocês retomarem de alguma forma um repertório que colocaram lá no começo do texto, né? Então, eu não sei quanto tempo já foi desse vídeo, tá? Eu vos confesso isso. Tá? Agora eu vou falar de alguns erros que cometi, tá? Pelo que vi, o que eu estou reconhecendo aqui foram poucos, até. Tá? Se vocês conseguiram ver mais algum, vocês me falem, porque eu estou curioso. Tá? Ó,
olha só, o primeiro que eu achei aqui, eu fiquei assim, pistola comigo mesmo, que não acredito que eu fiz isso. Aqui nas linhas 10 e 11, abandonadas pelo poder público. Poder público, no sentido de os três poderes, né, do executivo, legislativo, judiciário, né, a esfera governamental, né, do poder, né, é escrito com letra maiúscula, né? Então é poder, o P de poder e o P de público devem ser escritos com letra maiúscula. Não foi o que fiz, né? Tive a audácia de escrever poder público com letra minúscula, né? Eu tô com dúvida quanto a essa pontuação aqui, tá? Esse travessão e essas vírgulas aqui. Não sei se estão certos. Outra coisa que eu achei uma coisa que eu achei interessante, que eu sempre tive dúvida de usar, tá? Nunca consegui ser muito bom nisso, que é quanto ao infinitivo pessoal e ao infinitivo pessoal. Não sei se vocês sabem, mas em língua portuguesa a gente tem o infinitivo que se flexiona conforme a pessoa. Então, a primeira pessoa e a terceira do singular, elas são idênticas ao infinitivo impessoal. Então, se vocês pegam, por exemplo, o verbo registrar, ele tem como infinitivo pessoal a primeira e a terceira pessoa do singular, a mesma coisa, registrar. É a mesmíssima palavra para o infinitivo impessoal e para a primeira e para a terceira pessoa do singular do infinitivo pessoal. E para as outras pessoas, a gente já tem uma flexão do infinitivo. E aqui eu fiquei na dúvida se eu flexionava o infinitivo na terceira pessoa do plural, né, concordando aqui com muitos, né, ou se seria infinitivo impessoal. Não sei se foi esse erro, tá? Mas é isso que achei interessante. Outra coisa que eu não gostei muito de ter cometido, mas infelizmente fiz, não sei se isso foi fator para descontar na minha nota, foi o excesso de rabiscos que eu fiz. Né? A gente tem aqui um no primeiro parágrafo, esses rabiscos aqui no segundo, esses dois aqui no terceiro. Em todo parágrafo tem alguma coisa, né? O que menos teve foi no primeiro, que só teve nesse aqui, pequenininho, né? Mas aqui eu tive a rabisco aqui, né, no quarto parágrafo. Então foi algo que me chateou um pouco, tá? Então foi isso que eu queria falar com vocês, tá? É só esses erros que eu achei aqui. Se vocês acharam mais algum erro de português aqui, podem me falar, tá? Porque eu nunca tive tanta dificuldade com crase, com, enfim, ortografia, sempre foi uma coisa que eu já sabia mais ou menos, né? Enfim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo aqui, comentando sobre minha redação, né? Vocês podem ver que essa é a estrutura da minha redação. Eu tirei 900. Não me lembro de notas de cada competência, tá? Eu sei que eu perdi ponto na competência 1 e também na competência 5, tá? Talvez em outra competência também, tá? Porém, eu tirei 900, eu vou deixar aí as notas de cada competência que eu tirei, tá? Na hora de eu editar esse vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, desse né, vou tirar aqui do compartilhamento de tela, tá? Então, muito obrigado por estarem aqui comigo, ok? Obrigado mesmo de coração, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like e de se inscreverem no canal se ainda não fizeram isso, beleza?